meu nome é Guaracilei Maciel Vidigal Júnior e sou professor de implantodontia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vou falar sobre a reconstrução alveolar proteticamente guiada, uma técnica de regeneração óssea sem enxertos, sem membranas e sem retalhos. O que ocorre após a perda do elemento dentário? Todos nós sabemos que após a exodontia, se nada for feito, vai ocorrer um processo de remodelação óssea que vai resultar na reabsorção do osso alveolar. E isso pode gerar uma série de problemas funcionais e estéticos para os pacientes. Tradicionalmente, após uma exodontia, o que nós fazemos é a manobra de Champré, onde nós comprimimos digitalmente o alvéolo, reduzindo as suas dimensões e realizando a sutura. E numa área sem osso vestibular, talvez, em termos de regeneração tecidual, a pior coisa que nós podemos fazer é a sutura. Então, o caso que nós vemos, após uma exodontia sem retalho, a distância bucolingual entre a margem vestibular e a margem palatina, que era de 8 milímetros, foi reduzida para 2. Então, em poucos minutos, houve uma perda de volume maior do que meio centímetro. Então, a técnica que nós usamos para prevenir este colapso tecidual é a reconstrução alveolar proteticamente guiada. Nesta técnica, inicialmente, o paciente, após o exame clínico e a avaliação do exame tomográfico, ele é moldado, nós confeccionamos um modelo em gesso tipo 4, com uma lapiseira de ponta 0,5 milímetros. Nós marcamos as margens gengivais vestibular e palatina para procedermos à remoção do dente que vai ser extraído no modelo. Após a remoção do dente, é confeccionado um nicho subgengival de 3 milímetros de profundidade, sem tocar na marcação da lapiseira. Dessa forma, nós estamos preservando a margem gengival, não estamos alterando sua posição. Enviamos o modelo para o laboratório e confeccionamos uma prótese provisória, neste caso, uma prótese provisória adesiva. Na técnica da RAPG, as próteses devem ser sempre do tipo fixa, nunca uma prótese móvel, porque a manutenção da estabilidade mecânica dos tecidos é fundamental na técnica. Então, essa prótese, ela vai penetrar 3 milímetros para dentro da mucosa, mas na sua confecção, desses 3 milímetros, no milímetro intermediário é confeccionada uma canaleta com 1 milímetro de altura e 1 milímetro de profundidade. E é essa canaleta que impede a recessão da margem gengival, porque ali vai ocorrer o crescimento de um anel ou ring mucoso, dando estabilidade mecânica à margem gengival. Em áreas sem osso, onde é confeccionado um pôntico penetrando também para dentro do alvéolo, porém, sem essa concavidade e com um formato convexo, invariavelmente resultará na retração da margem. Portanto, é fundamental seguir o design do provisório da reconstrução alveolar proteticamente guiada, ou RAPG. Continuando com o caso, após a exodontia, a provisória é instalada e nós aguardamos período de cicatrização de 6 meses. Após 6 meses,
nós anestesiamos o paciente com uma sonda periodontal. Observamos que a sonda para após penetrar 3 milímetros, indicando que ali existe osso. E no exame tomográfico, o que nós vemos? Um aumento da dimensão óssea vertical de 11,93 para 15,10. E mais do que isso, na crista desse 15,10, eu tenho uma espessura de mais de meio centímetro, onde o inicial tinha menos de 1 milímetro. Isso me permitiu a instalação de um implante de plataforma regular, já com um cicatrizador de 3 milímetros de altura. Após o período de ósseo-integração, o cicatrizador é removido e uma prótese provisória é confeccionada para depois permitir a confecção da coroa definitiva. Então, o caso é concluído sem enxerto, sem membrana e sem retalho. E é feita uma reconstrução óssea e, mais do que isso, preservação das características estéticas da gengiva pré-existente. É importante seguirmos as indicações da técnica. Então, essa técnica é indicada em casos de exodontia, onde não é possível ancorar inicialmente o implante. É importante que a margem gengival do dente que vai ser removido esteja em harmonia com a dos dentes vizinhos. E também é fundamental que a crista óssea dos dentes vizinhos esteja na posição normal. Vou apresentar os resultados de um estudo clínico que foi realizado pelo nosso grupo. Eu, professor Luiz Dantas, professor Luiz Carlos, professor Mário Groisman, professor Arthur Belém Novaes e professor Ricardo Fischer, onde nós tratamos 12 pacientes consecutivamente, todos sem tábua óssea vestibular. Então, nesse caso inicial, existia uma altura óssea vestibular de 2 milímetros. E após o tratamento com a RAPG, sem enxerto, sem membrana e sem retalho, nós obtivemos uma altura óssea maior do que 10 milímetros, com uma espessura óssea na crista de 7,5 milímetros, onde inicialmente só tinha 1 milímetro. Neste outro caso, o osso vestibular apresentava 5,43 de altura e ao final do tratamento nós obtivemos uma altura óssea maior do que 14 milímetros. Saímos de uma espessura de 3,5 para uma espessura de quase 8 milímetros na crista. E nós obtivemos resultados positivos em todos os casos, como nós podemos ver a seguir. Neste caso, uma altura de 2 milímetros na vestibular resultou, ao final do tratamento, um ganho ósseo de quase 1 centímetro, com um aumento de espessura na crista de 7 milímetros, saindo de 1,5 chegando a 8,5. Essa sequência de casos mostrando, inclusive, já com a instalação do implante. Então, nós temos antes da exodontia, após a RAPG e após a instalação do implante nessa sequência de casos. Neste caso, além de não haver osso vestibular, praticamente não havia osso palatino. Então, nós saímos de uma altura óssea vestibular de 2,4 milímetros para 7 milímetros e 72 décimos, com um aumento na espessura de 0,8 para 6,68, o que nos permitiu instalar um implante de plataforma regular com 8 milímetros de altura, usando a técnica do osteótomo. No nosso estudo, usando a técnica da RAPG, nós obtivemos um ganho médio em altura de 7 milímetros, ponto 1, com um ganho médio em espessura na crista de 5,5. Ou seja, não que as cristas tenham ficado em torno de 5,5. Existia uma espessura inicial e
houve um acréscimo de mais de meio centímetro em espessura na crista óssea. Um outro caso, exemplificando a técnica, o elemento 12 está perdido, uma fratura radicular, foi extraído, sem retalho, foi instalada a provisória, não havia osso vestibular nem palatino, como a gente observa na radiografia periapical, aguardamos 6 meses, né, para depois fazer a instalação do implante. E para fazer a RPG, o mesmo processo, moldagem, modelo vazado em gesso tipo 4, marcação das margens gengivais, remoção do dente no modelo, preparo do nicho de 3 milímetros subgengival, confecção de uma prótese provisória. Aqui nós observamos a raiz trincada, exodontia, prótese instalada e após 6 meses, então, tecido ósseo regenerado, sem enxerto, sem membrana e sem retalho, o que nos permitiu instalar um implante de plataforma estreita, 3.5, já com o cicatrizador. É sempre importante na técnica instalar o cicatrizador de 3 de altura para evitar o colapso da mucosa nessa área. Após o período de ósseo-integração, fizemos um enxerto de conjuntivo e nós observamos a vista vestibular, uma vista oclusal. O antes do conjuntivo, nós observávamos uma área com sombra na vestibular e imediatamente após o conjuntivo, a gente não tem mais aquele aspecto de sombra, uma coloração normal. Cicatrizado, vista vestibular e vista oclusal. Quais são as vantagens da técnica da reconstrução alveolar proteticamente guiada? A ausência de retalho, consequentemente, a ausência de cicatrizes que podem ocorrer em alguns pacientes. Maior conforto para o paciente, uma vez que, sem deslocamento do retalho, sem seccionamento do periósteo na parte interna do retalho, nós evitamos hematomas, temos muito menos edema, como nos casos realizados com a técnica tradicional, que é a ROG. Esses casos ilustram pacientes tratados com ROG, com hematoma e edema. Nós não criamos retalhos, então nós não tracionamos o retalho para fechar o alvéolo. Consequentemente, se nós não tracionamos o retalho, nós não mudamos de posição a margem gengival, a linha mucogengival. Como nós não descolamos papila, não existe nenhum risco de ocorrer o buraco negro nas áreas onde não existe osso proximal. Nós não usamos enxerto, não usamos barreiras de membrana, tornamos o procedimento mais barato para o paciente, com menor custo, e um resultado estético final também melhor. Aí nós vemos um caso tratado com a ROG, bem sucedido, e um caso também bem sucedido com a RAPG. E a RAPG, ela preserva a margem gengival, preserva as papilas, ao contrário da técnica tradicional. Além disso, o tecido regenerado é formado exclusivamente pelo osso do próprio paciente, ao contrário do que ocorre nas técnicas que usam biomateriais de enxerto, onde o tecido neoformado ele vai ter sempre partículas do enxerto misturadas ao osso que cresceu ao seu redor. Além disso, eu tenho um procedimento que é tecnicamente mais simples e é mais fácil para o dentista clínico executar. Então, essas são as vantagens e as características e a técnica da reconstrução alveolar proteticamente guiada. Espero que todos possam ter compreendido e poder aplicar a técnica no seu dia a dia. Até logo para todos.